Bom dia, eu me chamo Gil, eu sou brasileira, tenho 32 anos, estou morando fora do Brasil, mas isso não é relevante aqui, porque os movimentos que estão acontecendo no Brasil estão acontecendo no mundo inteiro. Então hoje eu gostaria de contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, foi que conversando com meu namorado, eu falei para ele que eu não era feminista. E nesse momento ele olhou para mim e falou: Nossa, você não é feminista? Então você é uma traidora? Porque por conta de mulheres como você que o movimento não avança, não vai para frente. E eu fiquei pensando nessa frase dele e falei: Nossa, que rude, né? Ele se considera um homem feminino. Então, ele vai passar para frente o que ele ouve falar, porque ele não claramente, não são todas as pessoas que vai pegar livros e ler a respeito de um assunto para falar dele. Em maneira geral, as pessoas repetem o que se mais fala. Então, hoje em dia, o que se mais fala é que estamos num sistema patriarcal onde a mulher é oprimida pelo homem. E nesse contexto, os movimentos que vão surgindo, você presta bastante atenção no que eu vou dizer, são movimentos válidos, são movimentos que defendem causas boas, mas a minha posição é: você não é obrigada a denominar um tipo de movimento ou outro fazendo parte, se você vai dando sons onde você defende algumas pautas que elas colocam em linha. Elas, eu digo por conta do feminismo, porque o feminismo que nós vemos hoje é um feminismo bastante seletivo, né? Isso quer dizer que se você é uma mulher e você aceita as ideias que elas defendem, então elas vão te defender. Se você é uma mulher e por acaso você não defende as mesmas coisas que ela, algumas sim, mas não todas, então a partir desse momento elas não te protegem mais, ela vai se estigmatizar mais do que outras pessoas que são, como estamos agora vendo com essa música do Chile, né? É chamar todo mundo de estrupador, é chamar todo mundo de estado de opressor. E essa política, essa política, quer dizer, esse modo de operar desses movimentos são importantes até um certo momento, porque aí com tanta gritaria, né, como eu disse no começo, as pessoas, elas não vão buscar informação, mas elas repetem o que elas ouvem. Então acontece o quê? Hoje em dia um homem, ele não sabe mais como agir em relação a uma mulher, porque ele tem medo de oprimir, de agredir, de causar alguma violência com essa mulher, mesmo tirar o lugar de fala dessa mulher. Então, o que eu queria dizer hoje aqui para vocês é o seguinte: é necessário falar-se da diferença entre homem e mulher, mas é necessário também colocar visível para todo mundo que homem e mulher têm diferenças. E as diferenças vão sempre existir. Temos que encontrar uma forma de colaborar juntos. Porque é bem verdade, e isso eu não poderia negar, que durante muitos anos os homens que decidiam pelas mulheres, ok? E as mulheres não tinham a possibilidade de fazer o que elas queriam. Por conta do quê? Por conta de uma sociedade que era, né? Desculpa, eu tô aqui misturando com vocês. Uma sociedade que foi construída por homens, para os homens, e as mulheres em segundo plano. Mas a questão é: onde estavam essas mulheres que se deixaram dominar? Porque se o homem ele vai à guerra, ele luta, ele dá a vida dele, eu acho mais do que normal que ele tenha o direito de decidir. Mas o problema que aconteceu dentro da história é que a gente vê que os homens foram à guerra, eles lutaram, eles conseguiram. E as mulheres estavam em casa fazendo nada? Não, estavam cuidando dos filhos, fazendo a lavoura, trabalhando, não é verdade? Mais do que eles de vez em quando, porque eles arriscavam a vida todos os dias na guerra, mas elas arriscavam a vida delas todos os dias, no dia a dia, com uma saúde precária, com essa mentalidade que os homens têm de dominar. E aí é onde eu quero chegar.
O Estado patriarcal que tanto é acusado foi um Estado conivente. Quando eu digo Estado, eu digo uma sociedade em geral, porque o Estado não é uma pessoa sozinha que decide. O Estado é a vontade das pessoas, nesse momento, e na história também. Claro que a corrupção vem deturbar tudo isso aí, né? Porque a pessoa que a gente coloca lá para fazer um bom serviço, ele acaba fazendo vantagens para ele mesmo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: não devemos fazer o mesmo erro que fizeram os homens. Não é porque os homens nos oprimiram durante séculos e séculos que agora é a nossa vez de estigmatizar e oprimir os homens. Agora é o momento de ensiná-los como tratar uma mulher. E isso, minha gente, eu digo sempre, as pessoas não acreditam, não é com manifestação na rua que vai mudar isso. Não é com briga em parlamento que vai mudar isso. É dentro de casa. É a mãe, o pai e a família buscar um equilíbrio emocional dentro de casa. É um filho não ver o pai batendo na mãe, o ponto de achar que esse tratamento que ele dá para a mãe é normal e ele vai dar para a mulher dele. Então, é importante dizer e falar das diferenças entre homens e mulheres, porque, claro, você não precisa ser uma feminista para estar de acordo com que se um médico e uma médica fazem o mesmo trabalho, a mesma profissão, o mesmo tempo de estudo e trabalham as mesmas horas, é mais do que normal e é justo que os dois ganhem a mesma coisa. Certo ou não? Correto. Aí o que nós vemos hoje em dia é que mulheres escolhem profissões A e homens escolhem profissões B e não ganham igual, porque não é o mesmo trabalho, porque não é a mesma profissão, porque não é a mesma carga horária de trabalho. Daí eu achei isso incrível que colocaram aqui onde eu moro, né? Eles estão tentando votar uma lei que tudo que pode desencorajar um empreendedor a não contratar uma mulher e contratar um homem é a questão de que a mulher pode ficar grávida, que a mulher fica doente, que a mulher cuida das crianças. Mas isso é o ponto positivo de hoje em dia, que estão aí, olha, botando paridade entre homens e mulheres. Quer dizer o quê? Que um homem que tem o mesmo tempo de problemas ou de impossibilidade de trabalhar que uma mulher. Quer dizer que ele tem também que tomar férias para cuidar do filho, que ele tem também a possibilidade de ficar em casa e a mulher trabalhar. Isso é maravilhoso, está mudando. E a gente precisa continuar nesse senso aí, dizer, olha, homens, até hoje vocês oprimiram as mulheres, mas olha, é assim que isso acontece. Não é legal você querer exaltar a mulher, não é verdade? E oprimir o homem, porque daí vai acontecer o quê? Dentro de alguns anos teremos a revolução dos homens, não é verdade? E vão querer lugar de fala, vão querer sair nas ruas para defender os... Então é um círculo vicioso, porque infelizmente o ser humano não aprende com os erros do passado. Quer dizer que antes os homens oprimiam, não era bom, então agora nós vamos oprimir os homens, porque eles oprimiram. Então o quê? É um espírito de vingança. E isso não é bom. Então a gente não aprende com os erros do passado. A gente está sempre repetindo os erros do passado, não é verdade? Agora, isso é sociedade, isso é... Você decide, a maioria vence. Mas é porque a maioria vence que a gente tem que oprimir a minoria? Não, tem que encontrar aí um consenso. Isso que falta no mundo de hoje, porque todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu, todo mundo foi na escola, estudou e se aprende que violência, guerra e contestação não leva a nada, mas realmente é nada, são erros do passado que estão acontecendo frequentemente. E as pessoas continuam dizendo, eu sou, mas pergunta para essa pessoa o que ela leu, o que ela tá sabendo, por quê? Todo mundo pode falar que não é verdade. Ah, tem muita gente que lê. Mentira. Mentira. Não tem muita gente que lê. Tem muita gente que repete o que ouve. Tem gente que não abre um livro pra nada.
Com essa discussão com o meu namorado, eu dizia pra ele, você precisa pegar a base do feminismo. Precisa pegar a base ali e ver o que tá pregando, porque se um dia acontecer que esses movimentos consigam chegar ao poder, não vai ser o que eu acho, o que aquela feminista acha, o que aquela outra feminista acha, que hoje todo mundo tem o seu feminismo, que vai ser colocado ali na lei, porque ainda existe a história da corrupção. A pessoa que vai estar na frente ali, quem que vai ser essa pessoa? Ela vai defender o quê? Se você defende uma ideologia onde homens e mulheres são iguais, porque, pensa comigo, é uma ideologia, é um sonho. Isso não é realidade. Homens e mulheres não são iguais. Como não somos iguais as pessoas? Quando eu digo não somos iguais, entenda-me bem. Biologicamente falando, um homem não é igual a uma mulher. Todo mundo sabe que entre seres humanos temos igualdades e diferenças. Quer dizer o que com isso? Que uma mulher, ela é única. Um homem também ele é único, mas não deixa de ser um ser humano. Não é verdade? Por que a gente, em vez de ficar tentando contestar isso, dizendo, o homem ele é melhor, a mulher ela é melhor? Porque já se sabe que o patriarcado foi um abuso, um excesso de abuso do homem contra a mulher. Não é verdade? Eles abusaram do poder deles a tal ponto que a mulher tinha que ficar em casa. Tinha que ficar em casa, não podia sair. Poupavam ela de várias coisas? Poupavam, porque antigamente não tinha os trabalhos que tem hoje em dia, né? Quer dizer, ela não ia lenhar mato, não ia tirar trabalhos físicos forçados pesados. Deu-se o lugar da mulher em casa. Mas aí vocês pensam comigo, as mulheres aceitaram essa condição. Elas aceitaram por muito tempo e elas aceitam ainda. Você vê a mulherada que vive lá nesses países que é conhecido, há uma opressão imensa contra a mulher. Ela é segunda em tudo. Países árabes, muçulmanos, não é verdade? E daí essas mulheres, elas estão tão impregnadas nesse sistema que quando elas têm a possibilidade, não digo todas, eu digo uma boa parte, quando elas têm a possibilidade de vir para um país como esse que eu estou vivendo e poder se libertar, elas não querem. Porque a própria mulher que vai dizer, né, nos casos, quando eu digo desses países árabes, é a própria mulher que não tem a consciência de que ela é igual em direitos humanos e não biológicos, porque um homem nunca poderá ter um bebê, que é ela mesma que vai pegar a sua nora e fazer a sua nora viver o inferno. Um inferno para quê? Para que esses valores ensinados sejam cumpridos, porque ela foi vítima disso. Então ela passa para frente. Então ela foi oprimida, ela oprime agora. Porque a sociedade quer, porque não é assim. Olha, gente, a sociedade é eu e você. Não adianta taxar a sociedade de opressor. Se você taxa a sociedade de opressor, você está se chamando você de opressor. Por quê? Simplesmente como na política, você vai pegar uma pessoa, vai dizer, ele roubou. Ele fez isso, ele fez aquilo. Aí você pega uma outra pessoa da sociedade, né? Uma outra pessoa, coloca ela lá. Porque se é uma pessoa, ela faz parte da sociedade. O que vai acontecer nesse caso? Será que elas vão parar de roubar? Será que elas vão parar de pensar nos próprios interesses e fazer o necessário para que as pessoas sejam inclusas? Todas. E todas participem? Não acredito. Porque o exemplo maior, você deixa a sua bolsa em algum lugar, você esquece a sua bolsa em algum lugar aí, quando você volta para buscar essa bolsa, não tem mais bolsa. E será que a pessoa que encontrou a bolsa, ela vai te procurar para devolver essa bolsa? Possível que não, né? A possibilidade que ela não te dê essa bolsa de volta, ela é bastante grande. Então, no país onde todos, não somente os governantes, mas uma grande parte da sociedade busca sempre vantagens próprias, privilégios e sempre sair ganhando, porque no mundo de hoje são ganhadores e perdedores, né? Como se falam aí. Então, se você está sempre procurando ganhar
sobre alguém, essa pessoa que perde, ela fica no prejuízo. E esse é um raciocínio que a humanidade traz toda a vida. E muda o quê? O que muda? Não muda nada, né? Porque realmente fica complicado você querer mudar alguma coisa nesse sentido, dessa maneira. O que eu gostaria de passar hoje aqui é mais pessoas falando que o homem também é responsável, mas não só ele. Todos somos responsáveis. No momento que você olha para uma garota que passa na rua um pouco menos vestida, você fala, nossa, que safada é essa filha da puta. No momento em que o seu marido te trai e você vai bater na mulher, o que você está dizendo com esse ato? Que a mulher é vagabunda. Que foi ela que foi lá, né, fazer charminho pro seu marido e ele traiu você. Né? Nesse caso, eu poderia dizer, se fosse uma amiga sua, uma irmã sua, uma pessoa que tem um compromisso com você, que te considera, que você considera essa pessoa de uma maneira, e ela vai e se deita com teu marido, trai você com ele ou com a pessoa que você ama, nesse caso, essa pessoa mereceria retaliação, porque foi uma traição dupla. Mas quando o seu marido, um filho da puta, ele vai, trai você com uma pessoa que pode ser que ela nem sabia que ele era casado, e mesmo se ela saiba, eu não imagino uma mulher colocando uma arma na cabeça de homem nenhum e dizendo, vem aqui, ó, vem dormir comigo agora, porque eu quero. Não se vê isso, se vê o contrário, né? Homens que pela força fazem isso. E aí é mais uma desigualdade física, né, ou biológica, porque o homem ele tem uma ereção. E essa ereção ele pode enfiar onde ele quiser, mas você já viu uma mulher obrigar um homem a ficar excitado? Se um homem ele não quer estar excitado, ele não fica. Você pode ameaçar ele, se ele não quiser, não funciona. Já uma mulher, excitada ou não, ela é penetrada, ela é abusada. Então, essa diferença física a gente não pode mudar. Daqui que a gente vai fazer? Vai chamar todos os homens de estrupadores? Não, porque não são todos, senão não existiria mais mulher no mundo. Não é verdade? Então tem que fazer o quê? Tem que ir contra essas pessoas que fazem isso, mas não generalizar. Porque quando a gente generaliza, o que acontece? O que sempre aconteceu. Os mais fracos são oprimidos. Entendeu? E vocês não sabem, mas números oficiais dizem, existe no mundo mais mulheres do que homens. Existe mais políticas públicas que favorecem as mulheres que os homens. Entendeu? E por que eu chamo a atenção para esse fato? Por conta simplesmente do fato que as feministas de hoje, elas vão pregar um tipo de rancor e for absolument que a gente tome uma revanche sobre os homens que não pode funcionar. Você tem que dizer a uma criança, uma menina, que ela pode ser o que ela quiser. E você pode incentivar ela a ser o que ela quiser. E não vai ser o Estado que vai fazer isso. É cada pai em casa, cada mãe dizendo para o seu filho, olha, um livro, em vez de dar um PlayStation, uma boneca débil, que vai fazer a menina se sentir uma bonequinha, maquiagem, dê a seu filho um livro. Fale do seu filho dos valores bons da sociedade. Começa em casa. E para mim, sinceramente, eu tive bons princípios quando eu cresci. Na minha família era um pouco quanto muito religiosa. Eu não estava de acordo com toda essa religiosidade, porque Deus pode fazer por você, mas se você ficar de braços cruzados, nada vai chegar. E sobretudo o fato dele estar sempre dizendo que o outro está errado e eles tinham toda a razão. Isso eu não sou de acordo, porque a gente pode encontrar verdades em todos os lugares. Você aceita ou não, o problema é seu, mas verdade é verdade. A gente não pode mudar isso. Porque eu penso que você não precisa ser religioso, católico, ir à igreja todos os dias, orar, ler a Bíblia sem parar para você ser uma pessoa boa, que sabe que matar é errado, furtar é errado, e os 7 defeitos capitais, não é verdade? Você sabe que os 7 defeitos capitais, as pessoas são um pecado. Para mim são defeitos, porque tudo que você põe demais, que não tem limite nem dosagem, é um defeito. O medo pode ser uma coisa boa
e pode ser uma coisa ruim. Se você tiver a possibilidade de ter medo numa situação que vai salvar a sua vida, é positivo, porque o medo vai te dar um alerta. Din, 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 alguma coisa errada, você vai embora. O medo. Mas se você tem medo de tudo, de sair na rua, de falar com uma pessoa, de andar ali, de fazer isso, você não vive. Então você pode ver que depende da dosagem do sentimento, ele pode ser válido. Mas quando eu falo defeitos, né, que todo mundo conhece, que é a avareza, é a inveja, é a luxúria, é a mentira, é o roubo. Isso daí não tem como você dizer, a vida é sua, faz o que você quiser. Não tem como. Fica complicado. Então, esses valores são necessários de passar para os seus filhos, né? Olha, o que é do outro é do outro. Ele lutou para conseguir o que ele tem. É dele. Ele está evoluindo numa sociedade igual à tua. Por que tu que não tem direito de tomar dele que tem? Isso é o quê? Isso é um desejo que toda a sociedade, o Estado, porque a sociedade é o Estado, decidiu, a maioria decidiu que o que é seu é seu. Se não vai ser o quê? Eu não entendo como que a pessoa pode defender um outro que vai roubar porque ele não teve oportunidade na vida, porque ele não teve educação, porque ele não teve estrutura. Claro, absolutamente claro que uma pessoa que nasce numa miséria extrema, ela está mais propensa a fazer coisas erradas. Por quê? Porque ela não tem educação? Não. Porque ela não tem base, não tem princípio. Você acha que uma pessoa que nasce em um lugar onde não tem nem água para beber, ela vai aprender a lavar a mão e se higienizar? Não, não vai. Mas se uma pessoa que nasce numa situação dessa maneira tem pais que lhe transmitem princípios bons, ela pode ser a pessoa mais analfabeta do mundo. Ela vai ter uma boa índole. Porque a índole não é o estado que coloca no seu coração. Não é o estado que coloca no seu coração. Não é os professores na escola que vai te ensinar 2 mais 2 que vai pôr isso aí no teu coração. Não. Isso aí vem de casa, vem da família, vem da decisão pessoal de cada pessoa de cometer um crime ou não. Então, é claro que eu também não vou aqui dizer que a culpa é desse ou daquele, mas não se pode buscar a culpa, tem que se buscar soluções. Vai fazer o que com o culpado? Vai botar ele na cadeia. Botar o culpado numa cadeia aí, um cara que claramente roubou milhões de reais, que você sabe muito bem que um político que enrica dessa maneira tão depressa, com certeza não foi com o salário dele de funcionário público, mas ele encontra milhares de pessoas para defender os atos que ele cometeu. Aí você me pergunta, em que mundo estamos? Como é que você pode defender uma pessoa que descaradamente roubou? Ele é defendido. Então tem que se ter um debate sobre tudo. Defendam, o direito é de vocês. Não é verdade? Cada um defende o que gosta. Cada um defende o que quer. Mas, em consequência disso, você deve também aceitar as consequências. Você não só pode fazer o que você quer. Esse é outro problema da sociedade hoje em dia, é que todo mundo quer ter direito. Todo mundo quer ter direito. Direito a isso, direito àquilo, direito àquilo outro. Todo mundo quer ter direito. Mas e os deveres? Direito anda assim, ó, com deveres. Você não pode ter só direitos. Você tem que ter deveres também. Você deve algumas coisas, um comportamento. Verdade ou não? Então o pessoal quer cobrar que o Estado não dá, o Estado não dá, o Estado não dá. Quem não dá é a sociedade que não dá. O Estado é o reflexo da sociedade. A sociedade está realmente corrompida. Né? Você vê os movimentos LGBT, que eu acho que é lindo as pessoas se amarem. As pessoas se amam, ótimo. Mais amor, melhor. Mas o que vem aí nesse bolo do amor? Vem a promiscuidade, a libertinagem, né? O sexo livre, vem aí as drogas, vem o alcoolismo, vem tanta coisa que não é boa, vem a prostituição, não é? E o pessoal tá na rua lutando
para ser livre para amar. Mas como é que eles vão lutar para ser livre para amar? Todo mundo pelado na rua, todo mundo com umas pinturas assim, sabe? Uma vulgaridade, porque hoje em dia você vai dizer, vulgar não existe mais. Claro que existe. Claro que coisas vulgares existem. Esses termos como vulgaridade, como imoral, sempre vão existir. Hoje em dia o que é imoral? Você chegar lá para uma pessoa de um outro sexo e falar para ela que ela não presta, que ela não é uma boa pessoa porque ela escolheu essa opção sexual. Isso já é imoral. Então a moral existe. A moral não vai desaparecer porque a gente quer. Não é verdade? Então como que eu posso dizer isso? Eu sou a favor do amor livre entre pessoas. Você faça o que você quiser da sua vida, mas você saiba que você tem também deveres. E o que falta hoje em dia é ensinar a juventude que eles têm direitos, mas também deveres. Vai dizer uma menina que ela é livre hoje para sair transando com quem ela quiser porque o corpo é dela, mas eu não vejo ninguém dizendo para essa menina: olha, o corpo é teu, você pode deitar com quem você quiser, mas saiba que se você não se proteger, você pode estar grávida, ter um filho, você pode complicar a sua vida com doenças, entendeu? E mais dizer para essa menina, você pode, mas você não é obrigada. Que hoje em dia você é quase obrigada a perder virgindade, a dormir com mais pessoas, porque senão você é cafona. Então, essa ainda é um outro ponto que eu acho interessante aqui. Sempre nós estávamos dizendo que os homens são, né, Dom Juans, que corre atrás das mulheradas, que se ele deita com 10, 15, 20 mulheres, ele é super, mas uma mulher que deita com 10, 15, 20 é uma vagabunda. Hoje nós sabemos que não é assim, que homens e mulheres têm necessidades biológicas iguais, que o sexo um e o outro também gosta. Mas ela vai dizer o quê? Vai, mulherada, vai dormir com todos os homens que você quiser. Isso destrói a mulher de dentro. Porque não vai me dizer que todas as mulheres que gostam de ficar deitando com vários homens diferentes e estranhos cada noite, mesmo as que fazem por vontade própria, lá no fundo do coração delas, elas sentem a necessidade de ser amada, protegida, né? Cuidada. Que mulher que quer só dar uma com um cara, nunca mais ver essa pessoa? Nem pode dizer que de boca para fora assim, ela pode dizer sim, eu sou assim, eu quero. Ótimo. Essa daí é a tua visão das coisas. Mas explica para aquela criança que tem 14 anos que está saindo da escola que tem também consequências os atos que ela faz. Não é porque ela tem um direito de fazer que ela vai fazer. Não é verdade? Eu tenho a liberdade de fazer tanta coisa. Mas será que eu vou fazer todas essas coisas porque eu tenho a liberdade de fazer? Daí onde que tá a escolha própria da pessoa? Onde que tá o direito de decidir, de não se sentir pressionado? Porque antes, se as mulheres se sentiam pressionadas para não, né, ter vários como é que fala? Já esqueci. Vários companheiros sexuais, hoje em dia elas são, né, estigmatizadas porque não tem. Porque, você ainda é virgem com 25 anos? Nossa, que coisa feia. Você não sabe que você já pode sair transando com todo mundo? É livre agora? Aí essa pessoa, ela fica até com medo de falar que ela é virgem, né? Ela fica ali tipo, sim, eu não sou mais virgem não. Entendeu? Então os valores estão mudando, mas não na direção correta. Então a gente vai incentivar essas meninas a transar com o máximo de pessoas que elas podem, porque são mulheres, né? Mostrar o corpo, sair na rua pelada, fazer tanta coisa. E a gente esquece que tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar mais problema, porque aquela menina não tá preparada. Ela só viu que ela tem direitos, mas ela não escutou sobre os seus deveres. Então ela vai engravidar, ela vai ficar doente, daí ela vai abortar, vai morrer pelo aborto. Aí os femininos, o que vai dizer? Bom, o problema não é a falta de dizer para essas meninas que ela tem também deveres. O problema agora é elas engravidaram, não querem ter um neném, então vão matar o neném. Porque o direito da mulher é matar o neném porque ela não quer. Mas daí cadê o dever que tá? Não tem, só tem direito. E o direito da criança que vai morrer? Quem que vai defender ela? Né? Então, se você deixa claro para essa sociedade que está crescendo e se desenvolvendo que você tem direitos, mas você tem também deveres. Deveres.
A sociedade ela é difícil, as pessoas não são... Você pode ver que as pessoas entre elas não se ajudam, né? Então eu já falei bastante por hoje. Esse é o meu primeiro vídeo aqui dando a minha opinião. E se vocês gostarem, continuam vendo. Pode também comentar, positivo, negativo, veremos. Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.